Estamos no terceiro domingo da nossa série e só para recapitularmos, nós tivemos dentro da nossa série de inconformados e renovados dois pilares. O primeiro pilar, acerca de Jesus, onde nós falamos sobre o antropocentrismo, falamos sobre a centralidade de Jesus, falamos sobre Jesus como centro, quem era Jesus e quem é Jesus acerca da palavra de Deus como um todo. Falamos também sobre a definição de quem era Jesus acerca de vários personagens bíblicos. Usamos muito como base o texto: e tu dizes, e tu pois dizes quem é o Cristo. E fomos para o segundo pilar, que falamos sobre nós, o que nós somos. E nós vimos ao longo de toda a palavra o que nós somos. Falamos um pouco sobre de termos a medida certa, o padrão certo, quando nós olhamos para nós mesmos. Que não podemos ser nem olhar como inferioridade e nem como superioridade. Nós falamos sobre o quanto é importante, assim, como traz Romanos 12:3, nós olharmos acerca de nós mesmos na medida certa. Então, falamos sobre o perigo do orgulho, falamos também sobre a importância de nos vermos acerca de como a palavra do Senhor nos define. Falamos um pouquinho sobre o sal, falamos sobre uma curiosidade do sal. Quem lembra? Quem lembra? Diferente do ponto de acesso. Um outro tópico, né? Falamos também sobre a nossa identidade em Jesus, né? Falamos sobre termos tantas coisas, morada, termos santuário de Deus, falamos sobre de sermos perdoados, falamos sobre de estarmos nele e sermos curados pelas pisaduras dele. Falamos que somos um pouco menor do que os anjos. E terminamos, quem lembra? O último tópico que eu falei que era o que iniciaríamos hoje. Alguém lembra? Cristo em vós, a esperança da glória. E hoje, o nosso último pilar é sobre isso. Então, para iniciarmos hoje, vamos falar um pouquinho sobre... Voltar lá no Jardim do Éden. Quando Deus criou o homem, ele, a Trindade, na verdade, ali citou uma frase: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Muito bem. Nós fomos feitos, então, à imagem dele. Amém? Amém. Nós somos a imagem dele. E vamos lembrar um pouquinho do que falamos na semana passada, do que nós somos. E nós terminamos falando assim: nós somos tudo isso, mas não é para nós mesmos. Cristo em vós, a esperança da glória. Falei, olha, somos mais que vitoriosos. Somos perdoados. Fomos restaurados pelo Senhor. Mas tudo isso
e muito mais do que nós lemos, porque, né, nós entendemos ali o que a palavra do Senhor diz acerca de nós, não é para nós mesmos. Muito bem. Quando nós olhamos acerca da palavra, nós vimos em um momento em que Jesus sabia muito claramente quem ele é. E eu gostaria de relembrar esse texto com vocês. A minha pergunta é: se Jesus tem a clareza de quem ele é, nós temos a clareza de quem nós somos e para que nós somos, né? Então, vamos lá, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João 18, 37. Que diz assim: aqui era uma conversa, era um diálogo de Jesus com Pilatos. Então Pilatos disse assim, então você é rei, disse Pilatos. E Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. E aí Jesus afirma muito claramente a seguinte frase: para isto nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade, para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Muito bem. Jesus tinha clareza de quem ele é. E você tem a clareza de quem você é e para que você é? Quando nós vemos a declaração de Jesus, ele fala muito diretamente: olha, é você que diz que eu sou rei, você que está dizendo. Você está falando que eu sou rei. E Jesus afirmou: e para isso eu nasci. Para isso o quê? Para a declaração que ele tinha acabado de dizer: para isso eu nasci. Eu nasci para ser rei. Claro que aqui o entendimento acerca de reino era muito diferente. Eles não tinham a dimensão do reino em que Jesus falava aqui, mas ele falava: para isso eu nasci e eu vim ao mundo. Para isso que, para dar testemunho da verdade. E aqueles que são da verdade me ouvem. Muito bem. Quando nós olhamos para a palavra, em Salmo 139, não precisa abrir sua Bíblia, mas lá em Salmo 139 diz que todos os meus dias já foram escritos no teu livro, diz o salmista. Quando nenhum deles ainda existia. Quando nós olhamos para Deus, olhamos para a igreja como o corpo de Cristo, melhor dizendo, nós sabemos que a igreja é o corpo, mas o corpo é constituído individualmente por membros. Qual membro você é? O que você, na verdade, como membro, faz para que este corpo funcione? Quando eu quero voltar um pouquinho e relembrar com vocês acerca de Mateus 16, não abra lá ainda, mas eu vou lá e eu vou ler com vocês. A gente já falou sobre Mateus 16 já há algum tempo, né? Onde tem ali a declaração que Cristo, ele se volta para os discípulos e pergunta: e vocês? Que dizem que eu sou? E Pedro começou a dizer ali quem Cristo é. Tu és o Filho. Né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus Filho. Foi o que ele respondeu. Então, a clareza de quem era Jesus, perfeito. Mas passado alguns versículos depois, a conversa muda um pouquinho. Porque a partir daquele momento em que declara isso, Jesus fala: olha, sobre esta palavra, sobre isso, eu edificarei, sobre isso, sobre esta afirmação, enfim.
E ali o diálogo ele continua e ele começa a falar naquele momento sobre o que haveria de vir. O seu sofrimento, a necessidade e a sua morte. A necessidade da sua morte de cruz. Ele passou ali a dizer. E o mesmo Pedro que teve a revelação ali de Deus, ou mesmo Pedro se posicionou de forma muito diferente. Vamos lá? Eu quero relembrar essa parte com vocês. Mateus 16. Eu acredito que a partir do versículo 13, por favor. Muito bem. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurada é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, que é exatamente a afirmação de que ele é o Cristo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu seus discípulos de que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Percebam aqui um momento. Neste momento, não era para falar que ele era o Cristo. Neste momento. Muito bem, vamos continuar? Aí no versículo 21 diz assim: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: mas nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Muito bem. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O mesmo Pedro. O mesmo Pedro. Tem muita diferença da gente? É a mesma Adriana. É o mesmo Kelly. É a mesma Stephanie. É o mesmo. Quando nós olhamos para a palavra e vemos o que ele diz, olhando que fomos feitos à imagem dele. Olhando que, na verdade, ele nos fez desta forma. Olhando que Jesus ele veio para isso. Quando nós olhamos aqui, nós tínhamos a mensagem de Deus e a mensagem do anticristo. Certo? Que ele era o filho, não, mas nunca a mensagem do anticristo. Aí eu pergunto, é só uma analogia, tá, gente? Mas eu pergunto, com quem nós estamos mais parecendo? Com a mensagem acerca de nós? Mais a mensagem de Cristo ou mais a mensagem do anticristo? Nós estamos, na verdade, doentes. A igreja, ela está doente porque ela está pensando nela mesma. A gente está pensando na gente mesma. E quando a gente olha, na verdade, para Jesus e a gente vê, se nós devemos ouvir Jesus, lembra? Aquele que na verdade é da verdade, me ouve.
Se estamos em Cristo, fomos feitos da imagem da Trindade, fomos feitos da imagem de Deus, estamos em Cristo, somos, na verdade, parecidos com Cristo. Jesus veio para quê? Voluntariamente, ele deu a sua vida. Como nós fomos moldes de Jesus, o que devemos ser parecido com Jesus? Qual é o molde de Jesus? Jesus, ele não viveu para ele mesmo. Nós devemos viver para nós mesmos. Foi para isso que nós fomos criados. Foi para isso que nós fomos chamados. Para viver para nós mesmos. Não foi para isso. Quando nós olhamos e vemos, na verdade, que eu não nasci para olhar para mim. Quando eu olho para vocês todos aqui, qual é o único rosto que eu não consigo enxergar? O meu. É o único rosto. Porque eu nasci é para olhar para os outros e não para mim mesmo. Quando a gente vê espelhos, não é? Quando a gente vê selfies, quem criou isso? Nós. Nós criamos isso, não é? E aí, quando nós olhamos acerca do que a palavra diz e acerca do que nós somos, aí a gente pergunta de novo, né? Com quem nós estamos mais parecidos? É com Cristo que devemos ser, na verdade, o reflexo dele, ou um pouco pesado, né? Com o anticristo, mas vou dizer, ou com o egoísmo voltado para nós mesmos. Muito bem. Quando nós olhamos para a palavra, nós podemos citar algumas pessoas que vieram para cumprir um propósito, que vieram para cumprir determinados chamados. E hoje nós já falamos de alguns deles, né? Mas eu vou citar um. Eu vou citar um. Quando olhamos para a vida de José, ele entendeu o propósito que Deus tinha acerca dele desde o início? Quando que para José foi entendido o qual propósito e toda a trajetória que ele teve? Podem perceber que Deus foi levando José para a sua vontade, mas nem sempre o momento que ele vivia era agradável. Acho que a gente falou no Pão de Acesso, né? Tirando Jó, José, meu Deus, não é? Porque como pode, muitas vezes a gente fala, como pode íntegro passar por isso, mas Deus estava ali no processo. Então a gente pode entender que a José foi dado, né, por Deus a ele, pequenos pedaços do que estaria por vir. Deus queria livrar o povo dele da fome. E Deus foi levando José como instrumento dele para livrar o povo dele. Quando nós olhamos, por exemplo, para outro personagem bíblico, e são tantos, né? Mas eu quero citar aqui um também, que, se você me perguntar o nome dela, eu não sei. Mas eu quero citar a mãe de Sansão. A mãe de Sansão, que também era estéril. A mãe de Sansão que quando compartilhou ali com seu
esposo, que ela teria um filho e ele seria um nazireu de Deus, porque ali foi dado através de um profeta a ela, e que o propósito, na verdade, de Sansão seria livrar o povo de Deus das mãos dos filisteus. O que eu achei mais interessante foi que o pai, a posição do pai, o pai, que é o esposo dela, falou assim: olha, quando o anjo ou o homem de Deus aparecer novamente, eu quero falar com ele. Porque eu quero. E veja, enquanto a gente estava lendo o ponto de acesso, eu estava lembrando justamente dele. Não pense vocês que ele duvidou que viria Sansão. Mas o posicionamento dele ali era tão somente para, e porque eu quero saber como eu devo ensinar, criar, educar esse menino. Penso que nós, como pais, deveríamos pedir isso sempre a Deus. E adivinha, Deus, ele na verdade, ele atendeu aquele pedido daquele pai. Manoá. Como é o nome? Manoá. Manoá, muito obrigada. E aí, ela, junto com o seu esposo, então, tiveram o pedido atendido do Senhor. Sansão nasceu com propósito. Ele, por algum momento, perdeu a visão do propósito, ou saiu do propósito, ou a visão dele, na verdade, focou em outras coisas, não é? E não foi para o seu propósito. Ele teve uma escolha, não é? Será que o propósito, quando eu olho para mim, se eu quiser ser igual, por exemplo, a pessoas que nós admiramos, vai dar certo? Porque Deus, ele tem algo individual para cada um. Não adianta eu querer ter a mesma eloquência da Stephanie. Nunca terei. Eu nunca terei. Mas quando nós olhamos para nós e vemos que Deus tem algo que eu não preciso ser igual ao outro para atender o propósito do Senhor, pelo contrário, eu preciso atender o propósito do Senhor para que algumas pessoas elas tenham o objetivo de Deus. O que eu quero dizer é, Cristo em nós, a esperança da glória, é quando nós conseguimos abençoar outras vidas no propósito que não vem de nós mesmos, mas de Deus. Muito bem. E agora, qual é o teu propósito? Adriana, você que tem que me dizer o teu propósito. A responsabilidade de cada um entender o propósito é de você com Deus. Só cabe ele. Muito bem. Aí José teve seu propósito e eu quero falar de um homem. Um homem que teve uma visão de Jesus, um homem que teve os seus olhos sem enxergar por um tempo, um homem que era muito estudado, que até perseguia os cristãos, mas que foi chamado por Jesus de uma forma radical, de uma forma que mudou completamente a sua vida e o seu percurso, que é o apóstolo Paulo. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo, e aí eu quero entrar em Atos 13, por favor. E em Atos 13 eu quero ler... Atos 13, ele só fala que ali havia mestres, isso, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger,
Lúcio, enfim, que foram criados, enfim. E Saulo. E aí, quando você começa a ler o capítulo 13, você vê que o Espírito Santo pede para separar Saulo, né? Que pede para separar e Barnabé. Mas, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Muito bem. Quem tem a obra? A obra é de quem? Muito bem. Olha que lindo, né? É lindo. Quando você vê o texto, você vê que o Espírito Santo direcionou para que separasse. Para fazer o quê? E como? Estava escrito? Não, estava dizendo assim, ó, que Barnabé e Saulo, eles tinham uma obra. Só que quem sabia qual era a obra? Não era a liderança. Não era a liderança. E sim, o próprio Barnabé e Saulo. O que eu quero dizer? Que Barnabé e Saulo tinham que buscar ao Senhor para entender qual era o chamado. Uma vez eles entendendo qual era o chamado, eles começaram a executar o chamado. Né? Porque é assim, nós devemos buscar exatamente o que Deus tem para nós. Bem, quando Jesus ele orava, eu já vou voltar em Paulo, tá? Quando Jesus ele orava, ele falava assim: seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Não é? Pois bem, vamos entender que o próprio apóstolo Paulo, homem de Deus, Deus deu algo para ele, uma obra para ele, mas Paulo não entendeu o tempo nem o como. Algumas coisas Deus dá a nós, mas que precisamos entender o tempo. Vamos lá? Atos 16, 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Vocês sabem o que é isso aqui? Na verdade, eles queriam entrar na Ásia. Deus já tinha colocado no coração, no chamado de Paulo, para ele ir pregar na Ásia. Gente, a Ásia foi, na verdade, um lugar em que, na pregação de Paulo, assim, foi maravilhoso. Mas olha, próximo versículo. Paulo e os seus companheiros... É o anterior, esse aí. É o anterior? Isso. Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Obrigada. Então, eles não puderam. Não, foram impedidos. Ah, mas isso porque Deus não os chamou para a Ásia? Não, não era o tempo. Quando nós olhamos isso, nós vemos que Deus nos chamou para algo e precisamos, então, entender o tempo. Quando Deus chamou Abraão, falou, olha, vai para uma terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não estava vendo. Deus, ele nos chama para algo que a gente, muitas vezes, não vê. Só vai. Olha, vai que eu vou indo com você. Você não está enxergando? Não, eu não estou, Senhor. Vai. Só vai. Só atende o meu propósito. Só atende o meu chamado. É isso que o Senhor fala. E aí, quando a gente olha em Eclesiastes 8:5, diz: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum.
o coração sábio saberá a hora e a maneira justa de agir. Tem uma outra versão, ele traz um pouquinho diferente, mas enfim, sabe a etapa vivida no lugar certo, na hora certa. Mas é o mesmo entendimento. Quem guardar o mandamento não misturará nenhum mal, e o coração do sábio diz, boa, é essa mesmo. E o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Muitas vezes Deus nos chama para algo que não é para aquele momento, mas está por vir. A mãe de Sansão, eu continuo não aprendendo o nome, a mãe de Sansão, vamos lá, ela sabia, após ter sido direcionada para um propósito de Deus, que ali ela teria um nazireu. E ela começou a trabalhar com o pai, inclusive, né, preocupado com essa questão, começou a trabalhar. Aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo para o propósito que Deus nos deu? O que nós estamos trabalhando para o propósito que Deus nos deu? Não importa se não é agora. Tudo tem o seu tempo. E aí, como Eclesiastes 8:5 diz, que quem guarda o mandamento e o coração do sábio, o sábio, ele vai discernir os tempos. Então, o sábio vai discernir os tempos. Então, os tempos, a gente de repente não sabe que é hoje, mas pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco. Então, o que Deus hoje ele nos diz é o seguinte: você tem um propósito. O que você está fazendo com ele? Eu lembro muito bem de uma ministração que o pastor Samuel iniciou contando sobre um liquidificador. Se eu tenho um liquidificador e ele para de funcionar, para que ele serve? Para nada. Para nada. Para o quê? Para virar jarro. Acho que nem jarro, porque é um cheiro que produz aquele plástico, enfim. Para o lixo, né? E não quero ser tão dura, mas eu não tenho. Não sou eu, gente. Eu não quero ser tão dura. Fala a Deus. Mas Deus não nos quer jogar no lixo. É isso que eu quero dizer, entende? Deus, ele nos chamou para uma obra. E quando nós, lá em Romanos 8,14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqueles que são da verdade ouvem a verdade. Aqueles que ouvem o Senhor e as praticam. Lembra que a gente já falou também? E eu quero terminar com 2 versículos. Quando Deus nos chama, ele não nos chama para sermos apenas bons cristãos. Isso é primordial. Mas Deus nos chama para o propósito dele e para o outro. Eu quero terminar com Salmo 48:14. Esse salmo para mim é maravilhoso, esse versículo que diz: porque este Deus é o nosso Deus para sempre, ele será nosso guia até a morte. Glória. Inclusive, é um texto que alguns colocam até em convite de casamento, que eu acho maravilhoso, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Então, é ele que nos guia. Sabe, eu fico me colocando, pensando como Abraão. Eu só vou. Mas, gente, a gente não é diferente. A gente fala, meu Deus, Abraão, que saiu. Nós não somos diferentes.
não somos diferentes. Quando nós vamos para uma determinação de Deus e nós não conseguimos enxergar um palmo assim à nossa frente. Mas este é o nosso Deus para sempre, ele será nosso guia até a morte, até a morte. E para finalizar, eu quero ler Provérbios 4, 18, em que diz o seguinte: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o seu dia perfeito. O que na verdade, o texto de Provérbios ele nos diz? Que, na verdade, é uma crescente. Olha, está brilhando aqui, vai brilhando mais, vai brilhando mais, vai brilhando mais. Quando nós entendemos e fazemos parte de um propósito maior, quando nós entendemos que a nossa luz hoje brilha, mas ela vai brilhando mais, ela vai brilhando mais, e somente com um propósito. Aí eu vou para o início das nossas ministrações. O único propósito é que ele brilhe. Porque toda honra, glória, exaltação é somente ao nosso Deus e ninguém mais. Não consigo entender quem eu sou se eu não primeiro entender acerca do Cristo. Que dizes, pois, que és o Cristo? Eu pergunto para vocês. Não consigo chegar no meu propósito se eu não entender dentro do Senhor quem eu sou. Nem com inferioridade, nem com superioridade. Mas na medida, lá de Romanos. Quando eu vou para o meu propósito, acerca do que ele me chamou, eu entendo que quando eu entendo o propósito e sigo no propósito, a glória só pertence ao aquele que é o centro, aquele que por todas as coisas existe, porque dele, por ele e para ele sejam todas as coisas. Seja a nossa vida, seja a nossa voz, seja as nossas ações, seja o nosso chamado. A ele seja tudo. Quando nós entendemos isso, nós não nos tornamos o liquidificador que dá.